paz do Senhor, seja todo bem-vindo no canal de Lições Bíblicas com Rose mais uma vez. Estamos nós aqui na lição de número 2 do quarto trimestre de 2023, que traz o assunto sobre missões transculturais, as suas origens na natureza de Deus. A nossa leitura bíblica vai estar em Gênesis capítulo 17, o verso 4, que diz: textual: quanto a mim, eis o meu conserto contigo que será um pai de uma multidão de nações. Amém? Vejamos aqui o nosso textual, a promessa que o próprio Deus fez para Abraão. Deus, quando ele faz uma promessa, ele cumpre com a sua promessa. Porém, nós temos que ficar na posição de Deus mandou ficar. Porque para cumprir as promessas de Deus na nossa vida, nós temos que obedecer e permanecer obedecendo. Amém? Vamos, verdade prática. A nossa verdade prática diz: o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. Então vejamos o seguinte, que diz aqui na nossa verdade prática, né? Se verdadeiramente o amor de Deus ele está em mim, este amor ele vai me incentivar, ele vai me motivar, vai me orientar, me exaltar, a despertar em mim a fazer a vontade de nosso Deus. Pois se o Espírito de Deus habita em mim, se o Espírito de Deus habita em mim, então eu posso sim anunciar Jesus Cristo, o que Ele fez na minha vida e quer fazer também na sua vida. Amém? Eu acredito que todo cristão verdadeiramente salvo, ele tem desejo de ver outras pessoas sendo libertas e receber as bênçãos que Deus tem para cada um. Amém? Então vamos nós para a nossa introdução. Mas antes eu quero dizer para vocês, que eu vou deixar aqui na descrição, é a nossa leitura bíblica em classe, que vai estar em Gênesis capítulo 12, do versículo 1 a 3, e também do Gênesis 17, do capítulo 1 e 8. Aí vocês ficam à vontade se vocês quiserem ler. Vamos ler a nossa introdução. Introdução diz: a palavra transcultural traz a ideia de um missionário que transpõe a barreira da cultura de um povo ou civilização para apresentar o amor de Deus. Isso implica interação com todos os grupos étnicos da terra, com diferentes aspectos da vida das pessoas. Na lição desta semana, veremos que Deus escolheu uma família para, por meio dela, alcançar todas as famílias da terra. Esse processo se deu por Abraão, sua família, a nação de Israel, pessoa de Jesus e, finalmente, a igreja. Assim, contemplaremos a natureza missionária de Deus, bem como o caráter do seu amor, como a base de toda a prática missionária dos cristãos. Então vejamos o seguinte: assim como missão está no coração de Deus, Deus sempre fez de tudo para que também missões estivessem no coração do seu povo, porque Deus sabe que é necessário ter esse trabalho de anunciar o Evangelho de Deus. Então aqui nós vamos estar falando missões transculturais. E o que é missões transculturais? E vamos nós aqui para o nosso tópico 1, para nós darmos continuidade desta lição de número 2. Amém? Vamos lá? Nosso tópico 1 diz assim: a natureza missionária de Deus. Ponto 1. A natureza missionária de Deus no chamado de Abraão. A expressão sai da tua terra revela uma ordem, um chamado de Deus para Abraão ir a um lugar que, a princípio, ele não conhecia. Junto com essa ordem, veio uma promessa: em ti será bendita toda a família da terra. Essa promessa de respeito a uma bênção espiritual para o mundo por meio da
descendência de Abraão. Nesse sentido, o apóstolo Paulo escreve que essa bênção refere-se ao Evangelho revelado em nosso Senhor Jesus Cristo, o descendente legítimo de Abraão. Assim, a partir de uma família, Deus providenciou a salvação para o mundo inteiro. Por isso, podemos afirmar que a origem da missão Transculturais está intrinsecamente relacionada com a natureza missionária de Deus. Preste muita atenção como Deus ele tem os seus planos e os seus projetos, e quando Deus tem os seus projetos, Deus executa. A palavra de Deus diz aqui que quando Deus chama agora Abraão para que ele saia da sua terra, saia da sua parentela, da sua região, da sua cidade, para ir para uma terra desconhecida, com cultura diferente e povo diferente. Ali então podemos dizer que já está nascendo ali o projeto missionário Transculturais, né? Através da obediência de Abraão. Por isso que eu disse, quando Deus tem uma promessa, ele cumpre, mas porém, você também tem que obedecer o mandado de Deus. Então aqui, Deus falou que para Abraão, que a humanidade seria abençoada através de quem? De Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele é descendente de Abraão. Aí alguém diz assim, mas Jesus Cristo não é filho de Deus? Sim, Jesus Cristo, ele é filho de Deus. Mas aqui na terra, enquanto homem, ele é descendente de Abraão. E tudo isto é a promessa de Deus cumprir na vida de Abraão, que ele seria e foi pai de uma grande nações, né? E que as nações seriam benditas nele. Nele quem? Jesus Cristo, porque ele é descendente de Abraão. E tudo isso iniciou ali missões, que era o grande projeto de Deus. E vamos nós para o nosso ponto 2, que diz o seguinte: ponto 2, a missão como atividade de Deus no mundo. Para conhecermos a missão como atividade de Deus no mundo, é preciso voltar à revelação especial que o próprio Deus fez na sua palavra. O capítulo 17 de Gênesis nos mostra um Deus soberano, excelso, que se relaciona com um ser humano limitado. Ele tem tanto zelo pela sua promessa que trocou o nome de Abraão para Abraão, a fim de reafirmar a sua aliança, que transcenderia ao cumprimento geográfico da promessa. Aqui fica claro a missão como atividade de Deus no mundo, ele mesmo e não outro. É o maior protagonista das atividades missionárias. Deus age no mundo pela sua graça, a fim de reconciliá-lo consigo mesmo, pois isso, nosso maior modelo missionário, é o próprio Deus. Então vejamos que, conforme a nossa leitura, Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Abrão, o seu significado era pai exaltado. E Abraão, o seu significado é pai de uma grande nação. E vejamos o seguinte, isso tudo é o projeto de Deus chamado missões, onde muitos seriam abençoados ou beneficiados com o poder e também a misericórdia de Deus, né? Com a palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus é a palavra que liberta, é a palavra que transforma. Eu sempre estou falando um versículo que eu uso muito na minha vida, que está em João capítulo 8, verso 32, que diz: conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará, né? Então, por quê? Porque aonde tem igreja, não tem bênção. Qualquer lugar que tem uma igreja é abençoada por Deus.
porque ali está a misericórdia de Deus. Não é a misericórdia do ser humano, não, irmão. Tem muitas pessoas que têm deixado de buscar Deus, têm deixado Deus por causa do ser humano. Será que você não percebe que o ser humano é falho? Que o ser humano é pecador tanto quanto você? Não olhe para o ser humano, olhe para Deus, pelo amor de Deus. Porque, amada, as bênçãos de Abraão é também para todo o povo. Amém? Então, você tem que tomar posse da sua bênção. Você não tem que deixar a sua bênção, porque quem te abençoa é Deus. Quem vai te abençoar é Deus. Então, não deixe com que o inimigo venha tomar a tua bênção. E não olhe para o ser humano. Só lembre que o ser humano é ser humano como você. Todos falham, todos pecadores que precisam da misericórdia de Deus. Amém? E vamos nós aqui para o nosso ponto 3. E o nosso ponto 3 diz o seguinte: o nosso modelo missionário. O modelo missionário básico de que dispomos para a igreja na atualidade não se fundamentar em figura ilustre da história da igreja, nem em projetos contemporâneos de pessoas com feito notável. Certamente que os modelos de hoje e os do passado merecem nossa atenção a fim de ampliar nossa visão missionária, principalmente na aplicação das missões transculturais. Contudo, nosso principal modelo de missões revela-se nos próprio Deus, cuja natureza misericórdia nos é demonstrada no Antigo Testamento. E então vejamos aqui, a nossa leitura aqui do ponto 3 fala do grande modelo. A palavra lida diz que o nosso maior modelo de como fazer missões não está nos famosos, nos artistas. O nosso maior modelo está em Deus, está no seu projeto e no seu querer. Deus quer abençoar, Deus quer transformar. E o nosso papel como igreja é falar aquilo que Deus deseja. E o que Deus deseja, irmão, é que todas as pessoas sejam abençoadas, seja um povo liberto, seja um povo diferente, seu comportamento diferente, sejam suas ações diferentes, as suas atitudes. Que as pessoas obedeçam a Deus, irmão, porque Ele é o ser único na nossa vida. Não adianta nós adorar outro. Quem adora a Deus precisa adorar somente Ele e mais ninguém. E se assim for, você com certeza será abençoado. Será que quando as pessoas olham para nós, para a gente, será que eles conseguem ver Cristo Jesus através do meu comportamento, da minha atitude, das minhas ações? Fica com Deus, Deus te abençoe. E nós estamos logo aí com o nosso tópico 2. Até a próxima, amém? Tchau.